Bom dia. Nossa, eu olho para vocês e vejo que eu não conheço ninguém. Mas eu sou do Tendequio também, viu? Bom, como hoje eu recebi a intimação... Não, mas é uma intimação, mas eu sempre fico feliz com essas intimações porque é uma oportunidade da gente compartilhar o ensinamento, né? De Deus Pai. Então, a partir de agora, gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre esse maravilhoso ensinamento, mas eu gostaria de contar com alguns minutinhos da atenção. Bom, já foi felicitado aqui, mas mais uma vez, as felicitações pelo Dia das Mães, a nossa mãe Oyasama, e a todas as mães presentes aqui hoje. Feliz Dia das Mães. Bom, falando de mãe, né, a nossa mãe Oyasama, na verdade, desejando que a gente fosse feliz, ela legou um caminho muito especial, né, que são os 50 anos de vida modelo, que são 50 anos de uma passagem que ela fez, mostrando para os seres humanos como deveria ser a nossa conduta para a gente ser feliz. E aí, todos nós buscamos a felicidade, não é verdade? Tem alguém que quer ser infeliz aqui? Fala assim, nossa, eu desejo ser infeliz de todo jeito. Não tem, né? Todo mundo quer ser feliz. E a nossa vida gira em torno de ser cada dia mais feliz, né? A nossa luta é tentando ser cada dia mais feliz. E a busca pela felicidade é incessante. Por quê? Porque quando nós fomos criados por Deus Pai, a gente foi criado com essa finalidade. Que fôssemos felizes, que vivêssemos ajudando uns aos outros, que compartilhássemos a vida plena de alegria e felicidade. Não é verdade? Mesmo, eu já falei aqui uma vez, né? Mas mesmo quem procura os caminhos como o crime, né? Os caminhos mais perigosos, também buscam, achando que vão ser felizes por esses caminhos. Então, desejando a felicidade, que nós tomamos vários caminhos na nossa vida. Isso porque nós temos o livre-arbítrio e o poder de escolha, né? A gente que escolhe que caminho a gente vai tomar. E não é todos os caminhos que levam a gente realmente para a felicidade verdadeira. Mas se eu perguntar aqui para vocês, vocês são felizes? E aí, qual que será que seria a resposta? Talvez alguns eu sou, talvez, eu sou, mas eu sofro, né? Eu sofro, minha vida é um sofrimento. E aí, eu falo assim, não, eu tenho enfrentado muitas tragédias. Acho que a gente tem pessoas passando por vários momentos. Será que é nervosismo? E a gente vai refletindo sobre se somos realmente felizes ou não. E aí a gente repara que na nossa vida talvez a gente esteja dando mais importância para os sofrimentos e para as tragédias que a gente fala, né? E aí recentemente eu estava ouvindo uma palestra na internet, na verdade, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um palestrante, ele chama Marcus Piangers. Já ouviu falar do Piangers? Ele fala exatamente sobre tragédia, né? O que é tragédia na nossa vida? Ele fala assim, todos os dias as pessoas passam por tragédia, né? Por exemplo, amanheceu hoje. Tem gente que dormiu ontem e não acordou mais hoje. Aí você fala, nossa, era tão jovem, que tragédia. E aí, tem gente que, por exemplo, hoje vai fazer uns exames e talvez descubra uma doença grave. E aí você fala, nossa, que tragédia. E tem gente que hoje até o final do dia vai sofrer acidente, não é verdade? Acidentes acontecem todos os minutos. Muita gente vai perder a vida hoje até o fim do dia ainda.
E aí você pensa, nossa, que tragédia. Mas ele fala assim, tragédia não é descobrir que você vai morrer amanhã. Tragédia não é você descobrir que talvez você não acorde amanhã, por exemplo. Tragédia é você não ter vivido até hoje. Isso é tragédia. E aí, quando a gente para pensar, então, em como é que nós estamos vivendo? Será que a gente está vivendo ou será que a gente está passando pela vida? Quando o Oyasama alega 50 anos dessa vida modelo para a gente, ela ensina a gente viver intensamente todos os dias. Esse foi o maior presente que a nossa mãe deu. Ela ensina a gente viver todos os dias de forma intensa, seja dentro de uma dificuldade, ela ensina a gente. A vida modelo que a gente tanto fala, que a gente tanto estuda, Oyasama não passou assim, ó, ai que felicidade, venham todos me seguindo. Não foi assim. A vida modelo de Oyasama foi difícil, foi sofrido, mas mesmo dentro da dificuldade, ela ensinou que existe uma forma da gente interpretar as coisas de forma positiva e que existe uma felicidade, uma gratidão mesmo dentro daquela dificuldade. É isso que ela ensina com 50 anos de vida modelo. Se você procurar lá, tudo tem para sanar os sofrimentos da nossa vida. Então, qual é que é a dificuldade? É que a gente não pratica a vida modelo, deixado por ela. E aí, quando tem uma passagem no ensinamento que fala, né? Se vocês não vão praticar a vida modelo, para que vida modelo? Né? Não tem necessidade de ter vida modelo se a gente não pratica. Então, quando a gente fala de sofrimento, de tragédia, a gente pensa assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a tristeza, né? Mas na verdade, sofrer não é um privilégio do ser humano, né? Não é um privilégio meu, não é um privilégio seu sofrer. Todas as coisas sofrem. Todas as coisas nesse mundo passam por um sofrimento. A gente que não percebe o sofrimento dos outros, né? A gente só consegue perceber o nosso, né? Na maioria das vezes. Aí eu estava vendo um vídeo, outro vídeo. Ai, eu não saio do YouTube. Mas tem um professor da USP, chama Luiz Henrique Belst. Luiz Henrique. Será que é Luiz Fernando? Acho que é Luiz Henrique Belst. E ele fala sobre sofrimento, né? Ele fala assim, sofrimento é uma coisa natural do ser humano. De todas as coisas na natureza, né? Por exemplo, assim, se você vai plantar uma semente numa pelota de terra dura, a semente não nasce, porque uma terra dura não é uma terra fértil, certo? Mas quando você rasga essa terra, você quebra essa terra e você desmancha, aí você planta, a semente germina. Quando você machuca, você suga. Por isso que os agricultores aram a terra, eles rasgam a terra, eles tombam a terra, para deixar ela mais fértil. E aí ele fala assim, uma árvore, se você não poda, ela cresce para todo lado, assim. Se ela está numa sombra, então ela cresce toda desmilinguida, assim, não tem nem forma. Mas se você poda, ela solta um broto, e desse broto sai flor e sai fruta. Ele fala assim, o diamante é uma pedra que quando você encontra na natureza, é uma pedra preta, feia, rústica. Ninguém dá um tostão. Mas quando você corta a pedra, aí você lapida essa pedra, aí surge um brilho inestimável, que é o valor dessa pedra de brilhante. O diamante, né? Acho que é uma das pedras mais caras do mundo, né? E aí, ele fala assim, como a gente vai lidar com o nosso sofrimento? Se a gente vai transformar a nossa dificuldade em brilho, se a gente vai transformar a nossa dificuldade em frutos, se a gente vai transformar
o nosso sofrimento em fertilidade. Isso é uma decisão que a gente vai tomar porque a gente tem livre-arbítrio. É nós que precisamos enxergar, mudar o nosso ponto de vista em relação ao nosso sofrimento, para o sofrimento deixar de ser sofrimento. É isso que é a vida modelo de Oyasawa. Tem um dia que a filha da Oyasawa, Kokan-sama, ela fala assim: mamãe, hoje, quando eles estavam dentro da profunda pobreza, ela fala assim para Oyasawa, assim: mamãe, hoje não temos nem arroz para o almoço, muito menos para a janta. Hoje não temos nem arroz para comer. E quando ela se queixa dessa forma, Oyasawa fala assim: nossa, mas se a gente pensar, né, que se bebendo a água nós sentimos o gosto da água, estamos sendo abençoados excelentemente por Deus parens. Tem gente que tem comida amontoada às cabeceiras e não consegue passar nem um gole de água pela garganta, porque está doente. Se pensarmos nisso, né, estamos realmente sendo agraciados. Nossa, eu não tenho nem o que comer. Você fala assim: não tem situação pior que a minha. Aí a Oyasawa chega e fala assim: não, tem alegria aqui, ó, você toma água, você sente o gosto da água. Aí eu estava aqui fazendo shiryoka, ia para a cozinha e via algumas senhoras bebendo cerveja. Eu olhava, porque no shiryoka não pode beber cerveja. Mas a gente tem vontade. Eu olhava lá na cozinha, assim, lá no fundinho, as senhoras bebendo cerveja. Pessoal da Hinokushin, né? Coitadas, né? Bebendo cerveja, coitada. Depois de um dia de Hinokushin, eu olhava, chegava, nossa, corresse. Aí falava assim: nossa, vocês estão bebendo cerveja? Aí elas falavam assim: é. Você aprendeu a aula de hoje do Shioka? Qual? Se a gente bebe a cerveja, a gente sente o gosto da cerveja. Eu falei assim: nossa, até aqui. Achei que tinha acabado a aula. Mas tudo é ponto de vista na nossa vida. Se a gente é feliz ou não, se a gente vai viver feliz ou não, se a gente vai buscar felicidade ou não, depende da gente, da nossa percepção, da gente mudar a nossa percepção. A percepção muda o mundo, a percepção transforma o mundo. Vocês já ouviram falar de Isaac Newton, né? Foi a pessoa que descobriu a gravidade, né? Newton. Ele ficou muito famoso, né? Entrou para a história da humanidade, salvou milhões, né? Descobriu a gravidade tem uma força. Mas como é que ele descobriu? Dizem que caiu uma maçã em cima da cabeça dele, né? Pof! Ele estava sentado lendo um livro debaixo da macieira, caiu uma maçã, paf, em cima da cabeça dele. Aquilo doeu, certamente que doeu. Se for uma maçã verde, deve ter doído mais. Doeu, ele falou assim: nossa, deve ter uma força que empurra as coisas de cima para baixo, né? Aí ele foi estudar, realmente tinha gravidade, transformou a história da humanidade. As pessoas conseguiram ir para a Lua depois disso, né? É um gênio. Nossa, gente, ele estava debaixo da macieira, caiu uma maçã, ele percebeu, percepção. Ele percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido. Tanta gente dormiu debaixo da macieira e caiu uma maçã em cima, ninguém nunca percebeu nada, né? Tem gente que dormiu debaixo do pé de jaca, a jaca caiu em cima, não percebeu nada. E o Newton percebeu. Transformou a história. Você vê como é que a percepção transforma a humanidade? Percepção. Aí tem o cara que inventou a vacina. Sabe por que vacina chama vacina? Vem de vaca. Vacina, vaca. Por quê? Quem descobriu a vacina foi um inglês chamado Frederick Jenner. O Jenner, ele visitava as fazendas da Inglaterra na época que tinha varíola. E as pessoas morriam de varíola. Mas vaca também pegava varíola. Pois é, vaca não morre de varíola. Vaca, quando pega varíola, ela cria anticorpos. E ela supera a varíola. E as pessoas tomavam leite de vaca com varíola. E quando elas contraíam a varíola humana, elas não morriam. Aí falou assim: mas... Aí ele vendo gente morrendo de varíola, vaca vivendo. E gente que toma leite de vaca com varíola não morre de varíola. Ele falou: ué. Aí ele percebeu, assim, falou: ué, deve ter alguma coisa. Aí ele foi pesquisar o leite. Realmente, dentro do leite da vaca tinha o vírus da varíola enfraquecido pelo anticorpos da vaca. Aí a pessoa bebia esse leite e tomava o vírus enfraquecido da varíola. Quando ele tomava esse vírus, o corpo tinha força para criar anticorpos. Aí quando ele contraía a varíola humana, ele não morria, porque ele já tinha anticorpos.
descobriu a vacina, salvou milhões de pessoas por toda a humanidade, né? Entrou para a história, gênero. Mais tarde, Albert Sabin vai desenvolver vacina para tudo quanto é tipo de doença. Os caras salvaram o mundo, praticamente, né? Fala, nossa, que pessoas extraordinárias. Um dia o Jenner percebeu que vaca não morria, gente morria. E ele descobriu que quem bebia leite dessa vaca não morria de varíola. Centenas de anos as pessoas vieram vendo essa situação, nunca ninguém percebeu nada. Jenner transformou a história da humanidade. Você vê? Uma percepção assim. Então a gente tem que treinar a nossa percepção em relação à nossa vida, em relação à fé. De todas as passagens que a gente faz, o mais importante é a gente treinar a nossa percepção. Dentro de cada passagem que a gente faz, refletir, tendo como base a vida modelo. Se fosse o Essma, como que será que ela ia passar? Né? Nossa, que raiva, não tinha dinheiro para comprar aquele sorvete. Gente, o Essma falou assim, se você beber a água, você sente gosto da água. Como você pode reclamar do negócio desse, né? E aí, dentro de tudo isso, né, a gente fala assim, poxa, muito legal. E como é que eu mudo a minha percepção? Né? Ixi, complicado, hein? Como é que eu mudo a minha percepção? Como é que eu vou seguir uma vida amparada em Deus Parens? Né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? É um treinamento espiritual. Ó, fazer um... Vocês estão todos sentados na cadeira. Né? Vocês vieram, entraram na sala e, puf, sentaram. Ninguém... Só que essas cadeiras aqui não são muito novas, não. Ó, pode ver. Podia ter quebrado a hora que vocês sentaram, mas não quebrou. Mas também ninguém fez... Eu não vi ninguém fazendo assim, ó. Será que essa cadeira vai aguentar meu peso? Não vi, ninguém. Ninguém fez. Todo mundo chegou, puxou e sentou assim. Podia ter quebrado, gente, a cadeira foi feita por um ser humano, não foi? Podia quebrar, mas não. O que vocês confiaram, né? Que a cadeira ia aguentar o peso de vocês. Eu não vi ninguém olhando pro teto assim e falando assim, não, até se você olha assim, tem uns buracos no teto e fala assim, tá meio feio, mas acho que não vai cair, né? Vocês não tem essa preocupação quando a gente entra assim, dentro de uma casa, se o teto vai cair sobre a sua cabeça, não. Não é verdade? Que a gente confia. E olha só que engraçado, porque se você acha que essa cadeira vai quebrar, você não senta lá no fundo, porque se você sentar no fundo e a cadeira quebrar, você espatifa no chão. Você senta aqui na frente, porque a cadeira pode quebrar. E aí você não põe o seu peso todo na cadeira, porque a cadeira pode quebrar, então você vai colocar força na sua perna. Porque se ela quebrar, eu levanto. Né? Fica 5 minutos colocando a força na perna, pensando, se ela quebrar, eu levanto para ver. Vai começar a doer a perna. Você não sente conforto, né? Mas quando você confia, aí você senta, né? Nossa. Aí quando a gente confia, a gente se ampara, né? Fica, eu também. Tá amparado. E o que acontece quando você está amparado? Você desfruta de conforto. O conforto que a cadeira é uma coisa muito confortável, um objeto muito confortável que te oferece conforto. Mas se você não confiar, ela não te conforta. Não é verdade? A gente come no restaurante para lá e para cá, todo mundo trabalha fora, né? Não, todo mundo. Muita gente trabalha fora. E a gente come no restaurante. Se a gente realmente fosse desconfiado o suficiente, porque a gente não conhece a cozinheira, será que essa mulher não cuspiu aqui dentro dessa comida? Não é? Aí você fica procurando cuspe, você acha sinal de cuspe dentro do feijão, né? Você não comeria, o feijão não ficaria nem gostoso. Ai, será que não? Será que não? Aí você come, aí enche até a barriga. Mas não sente aquele sabor, que gostoso esse feijão, né? Porque você está comendo desconfiado. A gente não desfruta as coisas quando a gente é desconfiado, né? Será que essa comida está envenenada? Aí você come assim. Aí você acaba de comer,
né? Se tivesse envenenado, você morre, mas se não tivesse também, você já não sentiu o gosto da comida. Desconfiado, né? Mas não, a gente confia, né? O ser humano confia. Eu não confio em ninguém. Ah, que mentira. Confia sem saber, né? Confia. Confia e come, né? Confia e mora. Ué, se você acha que um telhado vai cair na sua cabeça, você não fica debaixo dele, né? Só que se você não ficar debaixo de um telhado num dia de sol, você vai cozinhar no sol. É o conforto da sombra que o telhado oferece para você, né? Agora fica desconfiado para ver. Então fica lá no sol, torra. Não é verdade? É assim. A gente confia em todas as coisas. É por isso que a gente vive. Quando você não confia, você desconfia de todas as coisas, a gente não consegue se amparar. Se a gente não se ampara, a gente não desfruta do conforto. E com relação à fé, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Você quer dizer? Quando a gente aprende a confiar em Deus e quando a gente se ampara em Deus parens, aí a gente desfruta de um conforto. Que conforto é esse? Espiritual. É aquela tranquilidade de você passar dentro de qualquer circunstância e falar, não, vai dar tudo certo. Deus está vendo, está acontecendo da melhor forma possível. É para nossa evolução, né? É isso que acontece quando a gente confia. Mas por que será que é tão fácil confiar numa cadeira e tão difícil confiar em Deus? Ah, mas na cadeira eu vejo, né? Deus não. A gente não enxerga. Assim como a gente não enxerga o ar também. Só que quando o ar se move e bate nas folhas e as folhas movimentam, a gente vê que existe ar ali. Tanto que a gente não vê, mas a gente respira e fala, não, tem ar aqui. E tem gente que fala assim, eu sofro de falta de ar. Como? Cheio de ar aqui. Você sofre de falta de graça de respirar, então. Não de falta de ar, né? Tem coisas que a gente não enxerga, mas elas existem, elas estão por, né? Elas existem e a gente sente, né? Quando o vento bate no nosso rosto assim, você fala, gostoso, né? Aí você fala, realmente existe. Tem coisa que não é para ser vista, é para ser sentido. Deus também, na nossa vida é a mesma coisa. Deus não é para ser visto, para ser mostrado, para ser provado. Tem gente que vive tentando provar a existência de Deus. Para quê? Errado. Tem que sentir Deus. Só assim que a gente vai conseguir ter uma relação extraordinária com Deus e uma vida de gratidão. Quando a gente treinar o nosso espírito a sentir todas as coisas, né? E como que a gente treina o espírito? Agora que a gente volta, né, para a receita. Como que a gente vai treinar esse espírito? É praticando. Praticando o bem. Porque apesar da gente desejar ser feliz, a felicidade e Deus ter criado a gente para ser feliz, a felicidade não pode ser o objetivo da nossa vida. Porque se o nosso objetivo é ser feliz, aí tudo pode para ser feliz. Matar, trair, roubar. Não, mas não pode. Não pode por quê? Porque a felicidade nasce de um lugar só. Da bondade. Não existe outra origem para a felicidade a não ser da bondade. Por isso que o Oyasama não passou 50 anos falando assim, vamos ser felizes. Não. Ela ensinou durante 50 anos como você ser uma pessoa boa. Ser boa com as pessoas, ser boa com as coisas. E ela dizia assim, não jogue nenhuma folha de verdura, porque essa folha pode te nutrir. Em casa eu não jogo, eu dou para tartaruga. Porque tem umas tartarugas. Você vai jogar essa folha de verdura, eu vou dar uma tartaruga. Tomara que ela esteja me perdoando. Então, quando a gente pensa assim, né, que a gente tem que praticar a bondade, então essa é a grande receita, a gente praticar a bondade. Aí você fala, nossa, mas é difícil a gente ser bom hoje em dia, né?
Por exemplo, assim, eu não tenho tempo para ficar ajudando aquelas velhinhas a atravessar a rua no sinal, né? Eu não tenho tempo para falar assim, eu vou fazer divulgação, vou ficar, né, horas fora de casa. Eu não tenho esse tempo. Como que eu vou praticar o bem do próximo? Isso é tão simples, a gente que complica, né? Porque o bem do próximo, eu acho que eu já falei aqui uma vez, né? A gente começa a praticar através de palavras simples. Que é o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. São palavras tão fortes que aqui, em português, a gente não fala nem que são palavras, cumprimentos. A gente fala desejo, né? A gente fala, vou desejar bom dia para ela. São desejos, né? Você chegar na pessoa de manhã e falar assim, bom dia, e dentro do seu coração você pensar que você tem um dia maravilhoso. É você falar assim para a pessoa assim, boa tarde, e dentro do seu coração você pensar assim, que você tem uma tarde excelente. E quando você fala boa noite, você pensar dentro de você assim, que essa pessoa tem uma boa noite de descanso. Agora, para quem faz isso? Todo mundo leva no automático, né? Não é verdade? Bom dia, bom dia. Tá nem aí. Boa tarde, boa tarde. Parece só troca de cumprimento, né? Mas não. Deus dá a chance de, através de uma palavra, você desejar o bem da pessoa. Nossa, que essa pessoa tenha um dia excelente. Olha como você deseja o bem para ela. Que essa pessoa tenha uma boa tarde. Nossa, você deseja o bem. Né? E você tem uma boa noite, você deseja o bem para a pessoa. Mas não, a gente joga essas palavras no vento. Mas a gente faz questão de jogar, né? Não pensa no que vai falar. Nossa, se eu começar a falar de história de não pensar para falar, mas olha, a gente não pensa para falar. A gente não deseja. E a gente deixa de praticar o bem. Deixa de desejar o bem do próximo, de querer salvar o próximo. E é tão incrível esse cumprimento, que quando a pessoa chega e fala assim, bom dia, e você não sente nada, é que não foi um bom dia desejado. Mas tem aquelas pessoas que falam assim para você assim, bom dia, você fala, nossa, que bom dia gostoso. Essa pessoa te desejou. E tem aquelas pessoas que dizem assim, ai amiga, bom dia, você fala, que falso. Não é? Você sente o que a pessoa está te desejando. A gente sente o que a pessoa está desejando, né? Aí fala assim, vamos praticar a sinceridade nas nossas palavras, vamos ser verdadeiros, vamos desejar o bem através das nossas palavras, vamos falar bom dia para as pessoas, mas eu não quero que aquela pessoa tenha um bom dia. Não, realmente tem essas pessoas que a gente olha assim e fala assim, ai, o dia dela podia ser ruim hoje. Tem. Mas não precisa começar com essas pessoas, não é? Tem tanta gente que a gente gosta, né? Os filhos, a mãe, o pai, os irmãos, não é? Namorado, namorada, a gente começa com esses daí, né? Todo dia, bom dia, bom dia. Aí daqui a pouco você está conseguindo dar bom dia para um estranho na rua também, desejando que a pessoa tenha um bom dia, né? Esse que é o treino espiritual que a gente tem que fazer. Que a gente tem que começar a praticar o bem. É praticando o bem que a gente vai sentindo alegria, felicidade, percebendo o quanto que a gente é agraciado. E aí a gente vai se tornando uma pessoa capaz de se amparar em Deus, capaz de sentir conforto espiritual, sermos pessoas mais fervorosas, mais felizes, quando a gente começa a praticar o bem. E aí, se você parar para pensar o quanto que eu estou praticando isso na minha vida, aí que vai ser... Então, tendo, né, o dia de hoje, por exemplo, não, é mesmo, né, foi lá no Dia das Mães, o Essama deixou 50 anos de vida modelo pra gente, né, e eu não consigo nem dar bom dia, nossa, que coisa, não? Né? Então a gente fala assim, olha essa desculpa, daqui em diante eu vou praticar a vida modelo, eu vou dar bom dia para as pessoas, né? Vou tentar pelo menos, né? Vou tentar, né? Vou começar com as pessoas que eu gosto, tá? Essa. Aí quando eu melhorar espiritualmente, aí eu tento mais, né? E aí tem um outro
palestrante do YouTube. Qual que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, nossa. Se eu não falo o nome da pessoa, eu sinto que eu estou fazendo um plágio aqui. Não vou lembrar. Ele fala assim, ele fala assim que a nossa vida nossa, olha, fiquei tentando lembrar o nome dele e esqueci o que ele fala. Eu estava falando aqui de... Nossa, vocês lembram do que eu estava falando aqui? Não acredito que vocês não lembram do que eu estava falando aqui. Eu estava falando de ser bom, se amparar em Deus. Começar pelos que eu gosto, né? Estava falando de começar pelas pessoas... Não sei porque eu ia falar desse palestrante. Olha, a Sama deve ter falado, você não precisa falar dele, já que você não lembrou o nome dele. Não precisa plagiar. Acho que o microfone está descendo aqui. Tem hora que nem eu não me aguento. Mas assim, então, o mais importante da nossa vida é a forma que a gente encara todas as coisas, né? Como que a gente encara todas as situações da nossa vida. Como que a gente faz a nossa passagem. Porque a nossa passagem, na verdade, é uma escolha. Não é outra pessoa que vai ser feliz por nós. É a gente que tem que ser feliz. É a gente que escolhe ser feliz ou não. Não é outra pessoa que escolhe. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade não é culpa das outras pessoas. Enquanto a gente culpa outra pessoa pela nossa infelicidade, é porque a gente não está entendendo. Enquanto a gente tem raiva das outras pessoas, é que a gente não está entendendo que, na verdade, é a gente que tem que mudar para a gente ser feliz. Não é os outros. Os outros mudam os outros que é feliz. Você muda, você é feliz. E aí, no curso dos sucessores, né? A Andressa está ali. Eu estava no grupo da Andressa e alguém falou assim: a raiva é um veneno que você toma querendo que o outro morre. Eu falei assim: nossa, é verdade, né? Você nunca tinha parado para pensar, né, na raiva, que é uma poeira, né? A gente sente raiva das pessoas achando que a nossa vida é infeliz por causa daquela pessoa, né? E a gente vai sentindo raiva. Mas a pessoa não acontece nada, não vai nem tropeçar, né? Vai continuar numa boa lá. Você que fica com raiva, aí te dá gastrite, aí te dá uma úlcera. Aí, como diz um amigo meu, aí daí para frente, meu filho. Então, a gente estraga a nossa saúde, estraga a nossa vida, passando raiva dos outros. Você vê que coisa? Não precisa passar raiva, então. A gente vai tomar veneno para quê? Não é? Lógico, mas a gente sente, né? Alguma coisa não sai do nosso agrado, a gente passa uma raivinha mesmo, né? Mas não pode ficar guardando isso muito tempo, né? Fazer a raiva virar rancor, fazer o rancor virar ódio. Aí só aí a gente acumula 3 poeiras. Não é verdade? Então, o quanto é importante a gente sempre tá cuidando do nosso espírito. A gente está realmente refletindo em paralelo com a vida modelo de Oesama, né? Para a gente estar buscando sempre as melhores percepções dentro das nossas circunstâncias. É isso que aquele palestrante ia falar. Ele fala assim... Ele fala assim... Gente, vocês não podem fazer tudo que vocês podem, sabe? Não tem gente que fala assim... Eu faço tudo que eu posso, né? Eu falo assim, não. Você tem que fazer o melhor dentro das suas condições.
Isso, Cortella. Aí, ainda bem. Saí do plágio. Ele fala assim, né, você tem que fazer o melhor dentro das suas condições, porque nem sempre você fazer tudo que você pode é o melhor para aquela pessoa. Né? E aí ele fala assim, e você faz o melhor, e quando você tiver condições melhores, você faz melhor ainda. Mas a gente sempre pensa em fazer o melhor dentro das nossas condições. Eu não tenho tempo para fazer divulgação. Poxa, fala bom dia para as pessoas. Ou você tem a boca travada também? Não, mas eu sou mudo. Tem Libra. Mas tem pessoas que falam que não precisa dar bom dia. Então, você vê, tem gente que fala que não precisa nem dar bom dia. Como assim, né? A gente tem que, não precisa dar mesmo. A gente tem que desejar o bom dia para as pessoas, né? O bom dia tem que ser desejado, ele não pode ser dado. Se for dado, a pessoa leva embora. Não fica nada para você, né? A gente tem que desejar bom dia para as pessoas, para o bem, né? Atravessar as fronteiras do nosso corpo. E a pessoa leva boas energias do nosso bom dia. E a gente também fica feliz com o bom dia que a gente desejou, porque foi sincero. E em tudo que a gente vai fazer, o mais importante é que a gente faça de forma sincera. Cada palavra da nossa vida, cada ação da nossa vida, que seja feita de forma sincera. Seja desde uma palavra como bom dia, seja de uma simples ação como lavar uma louça, varrer uma casa, né? E aí você pode lavar, que saco, tem que lavar essa louça. Você lava uma pilha de louça achando ruim, não adianta nada. A louça está limpa, mas teu espírito pegou toda a gordura da louça, está lá, né? Agora, né? Olha isso que diferença, né? Eu vou ter que lavar a louça de todo jeito. Então por que não ganhar alguma coisa em cima dessa ação, não é? Nossa, Deus, parece que alegria. Olha, eu estou podendo mover minha mão. Ai, o prato ficou limpo, as pessoas vão comer num prato limpo, né? Que alegria. Totalmente diferente. Aí tem gente que fala assim, se você fizer fazendo insatisfação, achando ruim, não alcança o céu. Mentira. Alcança. Insatisfação que alcança. Né? E no episódio da vida de Oyasama tem, né? Quando como é que é? O nome dele? Kodai, né? O Kodai Sensei, ele vai preso junto com Oyasama e passa e é obrigado a limpar a privada na cadeia, né? E aí depois ele chega para perto de Oyasama, Oyasama pergunta, como você se sentiu sendo obrigado, né? A limpar o banheiro, a privada de um lugar como esse? E ele fala assim, se pensar que eu estou servindo a Deus é realmente excelente. É realmente. Né? Qualquer coisa que você faça, se você faz com insatisfação, a razão da insatisfação alcança o céu. Mas se você faz com alegria, é essa razão da alegria que alcança o céu. Então, não é que as coisas ruins Deus não aceita também. E tudo volta. Né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o nosso espírito no dia a dia. Se a gente está realmente sendo bom, se a gente realmente está sendo sincero, se a gente realmente está praticando a bondade na nossa vida. Nós vamos praticar a bondade hoje é o Dia das Mães. 50 anos de vida modelo que a Oyasama deixou para gente, ensinando a gente a ser bom. Né? Vamos dar esse presente para ela. Vamos começar a praticar a partir de hoje, sermos pessoas mais bondosas, né? E aí, assim, sermos pessoas mais felizes. E todo mundo quer estar perto de gente feliz, né? Mas, eu gosto tanto de estar perto de você, porque você, sei lá, é alegre. Nossa, que legal, né? Então, é por quê? Porque a gente tem alguma coisa boa para oferecer para as pessoas, né? Como é que você vai oferecer uma coisa que você não tem para os outros? Não é verdade? Então, a gente tem que ser pessoas boas. Nós temos que treinar o nosso espírito para ser pessoas boas, para a gente emanar felicidade, a gente emanar alegria, a ponto das pessoas desejarem estar perto da gente. E quanto mais feliz a gente é, mais pessoas felizes a gente vai ter ao nosso redor. E aí, sabe aquela história das boas companhias, né? Quem tem quem faz boas coisas, tem boas companhias, é isso daí. Porque você vai atrair gente que tem esses bons sentimentos também,
Não é verdade? Mesmo que não tenha, você transforma, né? Porque está derramando, transbordando felicidade. E você transforma a vida. Às vezes a pessoa está lá triste, né? Mas aí você consegue contagiar ela sem querer, né? Com a sua alegria. Mas é isso que é importante na nossa vida. A gente praticar todas as coisas com sinceridade, com bondade, né? E presentear a nossa mãe Oyasama, não deixando em vão os 50 anos de vida modelo que ela deixou. Para que ela fez 50 anos de vida modelo se a gente não pratica? A gente tem que praticar. E aí é praticando a vida modelo, comprando o livrinho episódios da vida de Oyasama, ali é baratinho. Não estou falando para vocês comprarem, né? Mas eu estou falando assim que, fazendo a leitura daquele livro, né? O quanto que a gente não vai poder estar fazendo paralelo com as coisas que acontecem na nossa vida. O livro Vida de Oyasama também. E assim a gente poder transformando o nosso coração para um coração mais bondoso e mais feliz. Então, nesse dia tão especial que é o Dia das Mães, vamos praticar, dar um passo a mais nas nossas práticas de bondade para poder contentar o Oyasama. E aproveitando essa oportunidade, eu vim até com o Rapido Senenkai, olha só. Eu queria dizer que mês que vem é a nossa assembleia do Senenkai. A gente tem a determinação de juntar 1000 jovens aqui, né? Peço, por favor, para vocês, tragam o filho, tragam o vizinho, tragam o sobrinho, o parente, né? Traga todo mundo para fazer parte dessa nossa assembleia no mês que vem. Porque a nossa determinação de 1000 pessoas, temos 400 inscritos para a assembleia. Eu ainda creio que o brasileiro deixa para a última hora. Eu confio nisso. Porque senão eu já ia estar desesperado aqui, né? Mas eu tenho certeza que o brasileiro, eu estou confiando que o brasileiro está deixando a inscrição para a última hora. E que a gente vai juntar 1000 pessoas aqui, né? Tanto é que a gente confeccionou 1000 lembranças. Estamos acreditando. Não tem limite de idade, tá? Por favor, os senhores também, que já foram do Senenkai, hoje são veteranos, né? Mas que o espírito é para sempre Senenkai. Vamos fazer a inscrição, né? Vamos fazer a inscrição online, né? No Senenkai. Por quê? Porque lá tem, né? A contagem dos veteranos do Senenkai também. Ainda temos 400 inscritos e temos também o número de inscritos de veteranos. Por favor, peço assim, encarecidamente, vamos convidar o maior número de pessoas para vir o mês que vem fazer parte da nossa assembleia e contentar o nosso pai espiritual, Daisuke-sama também, que é o nosso presidente mundial e sucessor do Shinbashira-sama. Então, tendo compartilhado tudo isso com vocês e fazendo mais esse pedido especial da nossa assembleia, hoje eu gostaria de encerrar a minha missão. Muito obrigado. Vocês viram por que eu intimei ele a vir aqui? Sem comentários, né? Mas em todo caso, vamos comentar. Eu vou pedir para o Edson fazer esse grande favor para a gente. Tudo bem? Onegai shimasu. Bom dia a todos. Acho que eu vou sentar e ficar melhor, né? Eu fui convidado para fazer esse comentário, né? Mas estou até sem jeito, porque não precisa fazer comentário nenhum, né? Porque se eu comentar, eu vou até fugir, né, do que foi falado, que realmente foi uma excelente palestra, né, de hoje. Embora eu tenha dito que foi convocado, né, intimado, né? A gente fica lembrando, né, quando acontece uma intimação, a pessoa tem que participar de qualquer jeito. Que não participar, ela é forçada a ir, né? E se não quiser ir, é levada de qualquer jeito, né? Então foi muito bom que esse entendimento sobre intimação foi aceito como um convite, né? Pelo Masanori, né? Que ele falou que ninguém conhece ele, mas a pessoa mais conhecida aqui do Dendotio, né?
é exatamente isso que ele demonstrou. O que ele fez aqui, o que ele falou aqui, né? A forma que ele demonstrou o sentimento dele é o que ele é, né? O que ele foi aqui, você vê lá fora, né? O sentimento que ele tem, né? O sentimento voltado à alegria, que demonstra assim de forma espontânea, e também a forma da base da fé, né? Porque a gente olha para ele assim e você vê, pois essa pessoa realmente tem Dikyo, né? Como ele falou também, né? Então a gente fica bastante contente que foi realmente uma escolha assertiva, né? Para a data de hoje foi muito bem acertado, né? Ele falou bastante, né, sobre o modelo de vida de Oyasama, né? Eu não vou nem prolongar muito, né, que daqui a pouco vai dar horário, né? E citou, né, que na verdade Oyasama não desejou a felicidade, ela ensinou a praticar a felicidade, ensinou o modelo, né, através do modelo de vida, né, ensinou a praticar, né? Praticando isso, fazendo com que as pessoas sejam felizes, a pessoa também vai ser feliz, né? Isso foi o que eu entendi do que ele falou, né, que ele demonstrou, né? Falou bastante sobre a vida, né? O livre-arbítrio, né? Deu uma aula de história voltada à ciência, né? Falou sobre fatos que a gente não percebe, né? Realmente são coisas do cotidiano, né? Precisou acontecer um pequeno acidente para a pessoa perceber que estava acontecendo alguma coisa no externo dele, para através daí essa pessoa que teve aquela luzinha, né? Entender, opa, vou mudar, né? Vou mudar o que está acontecendo. Quer dizer, ela deu um passo a mais, né? E a gente tem que ser assim também, né? Não esperar acontecer para a gente poder praticar. Tem que fazer observação de tudo mesmo, né? Tem pessoas que realmente são capacitadas, né, para interpretar o que acontece ao nosso redor. Não apenas voltado no sentido da religião, mas também voltado à ciência, né, do que acontece na nossa vida, né? Ele falou sobre a gravidade, né? Falou sobre a vacina, né? Os anticorpos, né, que tinham, né? Quem que ia imaginar? Quer dizer, uma coisa que faz mal está fazendo bem, né? É o que acontece mesmo, né, nas vacinas que nós tomamos, né? Na verdade, o que nós tomamos, né, é o que causa aquela doença, né? Certamente tratado, modificado, para criar anticorpos juntamente com os nossos. E através daí nós conseguimos fazer a nossa defesa, né? Então, através daí ele citou essas pessoas que realmente são, né, pessoas que foram predestinadas a poder fazer isso, né? Falou muito sobre a confiança, que nós temos que confiar em sermos amparados, né? É que a gente não precisa saber se aquilo realmente existe, nós temos que sentir que aquilo existe, né? Esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, né? Às vezes as pessoas falam, pô, eu não acredito porque não vejo, né? E ele demonstrou o contrário, eu acredito porque eu sinto, né? Então a gente tem que sentir a presença de Deus, né? Então ele deixou bastante claro isso para a gente também, né? E também falou, né, que às vezes a gente fica muito preocupados, né, e não dar o devido valor às coisas, né? Contou alguns episódios da vida de Oyasama, né? Inclusive um episódio da vida de Oyasama que me chamou bastante atenção é que a gente tem que sentir satisfação em sentir o sabor da cerveja, né? Acho que foi isso que ele falou, né? Eu acho que pelo que eu entendi foi isso, né? Não, desculpa, ele falou que a gente tem que sentir satisfação, né? Mesmo não tendo nada, né, para a gente, para nos alimentar, né, se estiver faltando, né, em estar contente por quem está sentindo o sabor, né? Se tomar água, a gente vai sentir o sabor da água, né? Ele deu um exemplo, né, que realmente chamou a atenção, né, das pessoas não, trabalhando, né, depois que acaba de trabalhar, se reúne, né, realmente é gostoso. Você senta, pega uma cervejinha gelada, coloca na boca, desce aquele negócio gostoso, né? Mesmo que ele falou que não goste, mas vendo as pessoas sentindo que está gostoso, vai sentir gostoso também, né? Então é isso que ele demonstrou hoje, né? Ele fez um apanhado geral, né? Voltou, né, os exemplos práticos desde lá de trás, né, até aqui, fez uma base no que é ensinado na religião, né, no nosso ensinamento, e fez essa comparação. Realmente a gente tem que sentir prazer, né? E com isso tudo, né, o que ele explicou, o verdadeiro prazer que nós temos que ter é sentir o prazer de estarmos nessa religião maravilhosa, que é a religião Tenrikyo. Ele falou que é Tenrikyo. Então eu acredito nele, eu também sou Tenrikyo. Nós somos Tenrikyo. Tá? Acho que na base de tudo, acho que foi isso que ele falou. Tá? Então parabéns, realmente foi uma excelente palestra, né, de hoje. Realmente foi muito bem escolhido, né, e o tema também foi muito bem abordado.
E principalmente desejou um feliz Dia das Mães para todos, que é o meu também. Muito obrigada. Eu não tenho mais nada para falar. Falaram tudo e de uma maneira muito boa, muito melhor. Então, eu gostaria de encerrar aqui, agradecer a todos a presença, tá? Pelo apoio e o prestígio que vocês deram à palestra do Masanori e o comentário do Edson. Muito obrigada, viu? Então, vamos fazer a reverência aos 3 altares e dar aquele abraço em todos.